Olá pessoal, aqui é o Fábio Godoy. Na pauta dessa videoaula a gente vai falar hoje sobre as tags Center, Big, Pre, Fonte, que tem suas propriedades Color e Size. Como eu já tinha explicado na videoaula anterior, essas tags aqui elas já foram descontinuadas, tá pessoal? É bem difícil o profissional que é atualizado, né, de web design utilizar essas tags aqui, porque elas já estão ultrapassadas, mas é importante vocês conhecer porque pode acontecer de vocês pegarem aí um projeto para fazer alguma manutenção e encontrar essas tags, tá? Então é importante você conhecer qual a funcionalidade dessas tags aqui que a gente vai explicar nessa videoaula, tá? Então a gente vai falar aqui da Center, eu vou abrir aqui o documento da aula 9 e vou salvar ele como documento aula 10, tá? Aula 10.html. E o primeiro elemento que a gente vai falar aqui é do Center, tá? A gente vai utilizar aqui o próprio título, que a gente tinha aqui o H1, e a gente vai vir aqui em cima do H1 e vamos colocar aqui Center e dou uma indentação aqui no código. Aqui no mesmo nível da onde eu abri a tag Center, eu fecho a minha tag que eu abri aqui em cima, ok? Então já estou aqui com o meu localhost aberto, tá? Já iniciei o meu home server, vou vir aqui na pasta videoaula, na pasta aulas, documento aula 10. Então, qual que é a funcionalidade desse Center, pessoal? O próprio nome já diz, tá? Center, centralizar. Então, tudo que tiver dentro dessa tag aqui, ele vai centralizar no meio da tela. Então, se a gente tem aqui uma tela que é de 1280, ele vai procurar o meio aqui da tela e vai centralizar aqui o meu conteúdo que eu indiquei aqui que deve ficar centralizado. Não tem muito segredo, é bem simples essa tag, tá? Eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro que ele vai centralizar, tá ok, pessoal? Próxima tag que a gente vai falar aqui é sobre a tag Big, que a tradução, então, no inglês significa grande. A gente vai vir aqui e vai colocar, então, essa tag, que é a tag Big, ok? Vou fechar ela aqui e vou colocar aqui meu nome, por exemplo, Fábio Godoy. Primeiro eu vou retirar ela e vou atualizar aqui a página para vocês visualizarem como é que fica sem essa tag Big. Então eu vou atualizar aqui, dar um F5 e ele vai ficar desta forma aqui, tá ok, pessoal? No tamanho padrão que o HTML define, se você não definir a fonte, que é um tamanho de 16 pixels, ok? Então eu vou colocar aqui a tag Big e vou fechar ela. Vou atualizar aqui a minha página para ver como é que está ficando então esse código. Eu atualizei, vocês vão reparar que ele deu uma leve aumentada aqui na fonte. Então, se eu colocar várias tags Big aqui dentro, ele vai ficar maior, ok? E aí você pode ir colocando várias vezes aqui essa tag Big. Como eu disse, dificilmente você vai utilizar em algum site, porque existem outras formas de você aumentar aqui o tamanho de uma fonte, mas é só para conhecimento mesmo, ok? Então, é assim que a gente trabalha aqui com a tag Big. A próxima tag que a gente vai conhecer aqui é a tag Pré. Qual que é a funcionalidade da tag Pré, Fábio? A tag Pré vai deixar o seu texto pré-formatado. Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui a tag Pré e vai fechar ela aqui, ok? Vou colocar aqui, novamente, Fábio Godoy. Se eu atualizar aqui a página, vamos reparar que está aqui, Fábio Godoy, beleza? Reparem aqui a distância em que esse texto ele se encontra, tá? Do início aqui do parágrafo, como nesse caso aqui desse Big que a gente demarcou aqui, ou seja, ele era para ter ficado aqui no começo do parágrafo e não ficou. Por quê? Porque esse texto aqui ele fica pré-formatado. Então, se eu vim aqui e dar várias quebras de linha, mesmo sem utilizar aqui o BR, ele vai entender que a formatação dentro dessa tag pré deve ser lida desta forma. Mesmo que não exista aqui o BR, ele tem que ser renderizado desta forma. Então, eu vou colocar aqui, curso Web Design. E aí eu vou pegar aqui ainda no começo de curso e vou empurrar ele aqui para frente. Vou salvar aqui meu documento, vou ver como é que está ficando. Então, reparem que aqui a gente tem o nome e o curso Web Design. Então, essa tag pré, ela deixa o seu texto pré-formatado, ok? Próximo elemento aqui que a gente vai conhecer aqui é o fonte. Fonte que era muito utilizado em HTML4, tá? A gente vai conhecer ele aqui agora. Vamos vir aqui no nosso código, vamos colocar fonte e vamos fechar fonte. Então é dessa forma que você inicia a tag fonte, ok? Vou colocar aqui meu nome novamente, Fábio Godoy, vou salvar, atualizar aqui a página. Ok, ele está no começo do parágrafo aqui funcionando normal. Só que essa tag fonte, ela tem algumas propriedades legais que você pode utilizar, que é o color e o size. Então a gente vem aqui e coloca color, e aí o Dreamweaver ele já tem aqui um seletor de cores, tá? Que eu posso colocar, mas eu posso colocar aqui se eu quisesse o nome da cor em inglês, por exemplo, coloco aqui red, vou salvar esse meu documento aqui e atualizar a página, e a minha fonte aqui fica marcada então em vermelho. Se eu vim aqui e colocar green, ele também vai ficar verde. Só que o Dreamweaver ele já tem aqui esse seletor de cores, tá?
é um seletor de cores em hexadecimal, então se a gente escolher aqui uma cor, ele vai preencher aqui para nós o color com hexadecimal. Vou atualizar aqui a página e ele vai ficar com a cor que eu escolhi. E para me chegar então nesse resultado, eu coloco aqui as tag fonte, tá? E defino aqui com a propriedade color, qual que é a cor que eu quero deixar o meu conteúdo marcado aqui com a tag fonte, beleza? Outro item que você pode conhecer aqui da propriedade, que é a propriedade, né, da tag fonte, é o size. Então você vem aqui, coloca size, o Dreamweaver ele automaticamente já me dá aqui opções de qual size que eu quero colocar, tá? Eu posso vir aqui e colocar o +1, que vai fazer um tamanho específico para essa minha fonte. Posso colocar aqui o +2 até o +6, tá pessoal? Que é o pior caso. Então, o +6 é o tamanho maior que eu posso utilizar. Assim como também posso utilizar aqui o menos, tá pessoal? Então, ele vai do +1 até o +6 para aumentar ou diminuir a fonte, ok? E assim eu posso também aqui escolher outros tipos de tamanho que vai do 1 ao 7, tá pessoal? Só que o tamanho maior, como a gente viu, é esse. Você atualizar aqui, ele vai ficar nesse tamanho maior. Não adianta eu vir aqui e querer colocar 90 para a fonte ficar maior, que não vai aumentar. Ele vai entender que o máximo aqui é o 7 ou +6, tá? Sendo o mínimo também aqui o -6. Então é desta forma que a gente trabalha com essas propriedades aqui, que a gente viu nessa aula, que é o center, o big, o pre, o font, que possui as propriedades color e size, e que me gerou esse resultado aqui na minha tela, tá? O center, a gente centralizou um texto. Com o big, a gente aumentou um pouco o tamanho da fonte. Com a tag pré, a gente faz um texto pré-marcado. E com a tag fonte, a gente pode trabalhar algumas propriedades no texto ou palavra marcado, como aumentar o tamanho da fonte ou alterar a cor. Nesta aula eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.